Estamos gravando. Bem, gente, vou escolher um ponto aqui, quase que, digamos assim, aleatoriamente, para a gente começar. Mesmo se esse ponto já foi falado ontem, mas fica como um tipo uma revisão para a gente esquentar o motor, tá certo? Ontem a gente estava falando da geração da tensão alternada. Nós mostramos para vocês que um condutor imerso em um campo magnético produz uma diferença de potencial entre seus extremos. E essa diferença de potencial depende dos seguintes fatores: da intensidade do campo magnético, representado aqui pelas linhas de força e esse vetorzinho B aqui, do comprimento do condutor que está imerso no campo, né? Só a parte dele que está dentro do campo, a parte de fora, a parte dele que está fora do campo não é relevante, porque nela não induz nada, e a velocidade de deslocamento dele. E um número lá, 10 a menos 8, para ajustar os valores que são fora de um padrão a um valor normal, quer dizer, tem uma ordem de grandeza compatível com os valores de circuito, né? Então, é só um ajuste de grandeza, é comum fazer isso. Não tem um significado físico, não, só um ajeitamento matemático. Então, esses elementos são multiplicados pelo seno do seno do ângulo formado pelo vetor gerado pela posição da espira em relação ao eixo horizontal ou em relação às linhas de força do campo magnético. Portanto, a tensão que é produto disso, ela se torna senoidal. Por quê? Porque à medida que o condutor fica girando, o ângulo vai girando e o ângulo modificando e o seu seno também. O seno, vocês sabem, ele varia de 1 até menos 1. Então, dependendo da posição do vetor, vai ter um ângulo, vai ter um seno e vai ter um número que varia de 0 de menos 1 a mais 1, que multiplica aquela constante lá. Isso aí resulta numa tensão alternada, né, que fica variando, né, o seu módulo continuamente e periodicamente, que é o que está dentro da definição que nós passamos ontem para vocês do que é uma tensão alternada. Lembram disso? Aí nós mostramos essa figura aí, só para lembrar, o que essa figura está mostrando? Ela está mostrando em corte a situação. Essas linhas que estão aqui, essas setas que estão aqui, são as linhas do campo magnético. Essas bolinhas aqui, ó, esse círculo cheio de bolinha aqui está representando o movimento, né, circular da espira. E cada bolinha dessa, tracejada, e essa outra aqui que não é tracejada, está representando a posição, transversalmente falando, da espira em cada momento. E eu coloquei aqui só para essas posições aqui, ó, 0, 1 até 7. Na posição 0, observando aqui, ó, esse vetor aqui, que a gente chama de vetor posicional, ele forma um ângulo zero com as linhas de força. Seno de 0 é 0, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, então a tensão produzida nesse ponto aqui é 0. E isso, fisicamente,
é justificado porque, nessa posição, a espira não corta linhas de força. E se não há esse tipo de arranjo, quer dizer, espira cortando linhas de força, ou o movimento relativo, né, da espira dentro de um campo magnético, não há geração, não há produção. Tanto que uma espira paradinha, nela não se induz força eletromotriz nenhuma. Se você pega um ímã ferradura e coloca um fio lá, não se produz, a não ser que você movimente. E como isso aqui está girando, está se movimentando, né? E cada posição aqui, ó, vai formar um ângulo diferente, e eu mostrei esses ângulos aqui, vários deles aqui, para cada uma dessas posições. Então, onde está colocado zero aqui, está significando que a espira está nessa posição, ela vem se movimentando, né? E nesse instante ela passou por aqui. E o vetor dela é esse aqui, ó, o M, que está paralelo ao eixo. Portanto, o θ, que é o ângulo formado, né, pelo movimento e as linhas do campo, é zero. Sendo zero é zero, como eu disse. Então, nesse ponto aí, o valor é zero. Nesse outro ponto 1 aqui, ó, observe que, mudando de posição, foi formado um ângulo diferente. Nessa posição que eu coloquei o número 1 aqui, ó, nós temos a situação representada ao lado aqui, ó, o B é o vetor do campo, o M é o vetor posicional aqui, ó, tangente ao ponto onde a espira está. E está 45 graus. Então, o valor da tensão produzida nesse ponto, né, é aquela constante que eu falei, vezes o 145, que é 0,707. E assim sucessivamente. Quer dizer, à medida que a espira vai girando, vai sendo produzida uma tensão. Foi isso que nós mostramos ontem. Eu coloquei aqui para lembrar. Então, continuando. Outra coisa que nós falamos ontem é que, aproveitando essa figura aqui, é que em posições diametralmente opostas, por exemplo, a posição 0 e a posição 4, elas são diametralmente opostas. E se nós observarmos aqui, ó, na posição 0 e na outra posição diametralmente oposta, né, quer dizer, 180 graus defasada, né, produz o mesmo valor, que é 0, 0. Na posição 2 e a outra diametralmente oposta, o que acontece? Olha aqui, ó. Tem esse vetor e o outro. Um é oposto em relação ao outro. Há uma defasagem entre eles de 180 graus. Um é 45 e o outro é 225. Isso quer dizer que os valores instantâneos produzidos na posição 1 e na posição 5 são iguais, porém invertidos. Um é 0,707 vezes o E máximo, o outro é menos 0,707. Então, a bobina, girando, ao passar em pontos diametralmente opostos, as tensões são invertidas, né? Por exemplo, passou no ponto 1, quando ela passar lá no outro ponto, que é diametralmente oposta, vai estar gerando o mesmo valor, porém de polaridade invertida. Por que nós estamos mostrando isso? Para chegar a essa conclusão aqui, ó. Se eu tiver uma máquina, quer dizer, um gerador, né, conforme está representado aqui de forma bem simplificada, né, e eu colocar no rotor dele, na parte que gira dele, não somente um fio, não somente um condutor, mas dois condutores. Eu vou observar que, à medida que ele está girando, as tensões produzidas entre os extremos dos dois vão ser sempre ao contrário. Não importa a posição que tiver, em qualquer posição, as duas tensões serão iguais e de sinais opostos, o que me permite ligar, por exemplo, esse extremo que eu estou chamando de B ao extremo D, e dessa forma colocar em série aditiva as duas tensões. Veja bem, suponha que numa dada posição, a extremidade A está negativa, melhor dizendo, está positiva em relação a B. A B está negativa, portanto. E a D aqui embaixo é positiva. Se eu fizer essa ligação, estou ligando o negativo ao positivo. Quer dizer, é uma série de duas tensões aditivamente. É como se eu pegasse uma pilha, duas pilhas, né, e ligasse o positivo de um no negativo da outra, ou vice-versa.
o resultado é a soma algébrica dos valores. Então, as espiras diametralmente, ou melhor dizendo, nas espiras diametralmente opostas, geram-se tensões opostas, e como elas ficam ligadas em série, né, aparece uma tensão dobrada. Explicando melhor, eu falei nas espiras, não, nos condutores, tá? Esse condutor ligado a esse vai se tornar, de fato, um espira, porque o que é uma espira? Uma espira é um condutor enrolado. Então, se eu estiver enrolando aqui, ó, enrolando N espiras aqui, ó, e obtendo 2 pontos de saída, nas espiras de um lado vai ser produzida uma tensão, aqui, num dado momento, nas espiras do outro, a tensão, e elas vão sempre se somar. O produto final é uma tensão que é a soma de todas as partes das espiras submersas nesse campo magnético. Então, à medida que ele vai girando, vai sendo produzida uma tensão que estará sempre variando, mas sempre igual àquele módulo que eu falei com vocês, que é dado pelo produto do B do L, que é o comprimento, e da velocidade angular, vezes o seno do ângulo, certo? Vezes aquele 10 a menos 8 lá, que não tem uma justificativa física, é só matemática. Então, à medida que a espira vai girando, o que importa para nós aqui, de forma bem simplificada e prática, é que a tensão produzida, ela varia à medida que o rotor está girando senoidalmente. E como eu disse ontem, esse giro do motor que faz ele girar é o que você liga no eixo dele, que pode ser qualquer coisa que produza movimento. Pode ser uma roda d'água, por exemplo, pode ser digamos, aquelas palhetas, né, que existem naquelas torres de produção de energia elétrica da forma eólica. Pode ser as turbinas de uma hidrelétrica, pode ser as turbinas de uma central produtora de energia elétrica de forma nuclear ou térmica, qualquer gerador, qualquer dispositivo que possa produzir um movimento circular, quer dizer, fazer um eixo girar, pode gerar energia elétrica dessa forma. Obviamente, esse aqui é um gerador de forma bem simples, bem simplificada, bem básico. Os geradores reais são mais elaborados. Tem gerador, é muito comum que os ímãs permanentes sejam substituídos por ímãs que são produzidos eletricamente, quer dizer, em cada núcleo de bobinas, você liga lá uma tensão contínua e gera o campo magnético uniforme entre os extremos dele, do mesmo jeito que está aí. Então, o campo magnético pode ser produzido por ímãs permanentes ou produzido pela eletricidade da mesma forma. Muitas vezes, vocês vão ter muita oportunidade de ver, a bobina geradora é fixa, o que movimenta é o campo magnético. Mas isso é uma coisa que nós não vamos nos preocupar hoje, não, porque nosso interesse, tanto na aula de ontem quanto a de hoje, é tratar da tensão alternada. Primeiro, ter uma ideia de como ela é gerada e uma ideia de suas características, né? E para podermos usá-la nos circuitos que nós vamos analisar, porque a base de nossa disciplina é a análise de circuitos de corrente alternada, ou análise de circuitos de corrente alternada senoidais. Né? Isso é para vocês, quando estiver trabalhando com senoide, saber de onde vem. O que é aquilo, conhecer bem aquilo, saber de onde vem e poder aplicar nos circuitos elétricos, que é o objetivo de nossa disciplina. Quando? Isso que eu falei está nesse texto aqui, vou deixar ele aqui para vocês lerem se alguém for ver a aula. Isso aqui também, da mesma forma, é aquilo que eu falei, né? Aqui está mais visível porque eu não desenhei os dois condutores diametralmente opostos. Eu desenhei a espira de uma vez. Aqui. Essa preta aqui seria, digamos, o condutor de um lado e a branca aqui, está quase invisível, é do outro lado. Então, aquela história, a tensão produzida nesse braço aqui, ó, nessa parte da espira,
tem polaridade invertida da outra parte e tem um lado de um ligado ao lado da outra. Portanto, os valores se somam conforme eu disse. Esses dois elementos que tem aqui são chamados de anéis coletores, eles têm uma escova de carvão. O carvão ele é usado porque ele tem baixa resistência elétrica e ele tem facilidade de trabalhar deslizante. Você pode fazer com que esse anel deslize sem produzir atrito, com a baixa resistência de contato, de forma que ele transmite o que a bobina está gerando para fora do circuito. A bobina é ligada no anel, quando o eixo gira, o anel gira, tanto um quanto o outro, e o carvão está encostado aqui, faz um contato elétrico, mas não segura o anel, interfere no giro, tem um atrito mínimo, desgaste mínimo. À medida que ele vai girando, não importa por quê, a diferença de potencial produzida é transmitida para fora do gerador, no caso aqui ligado numa lâmpada que vai acender, mas pode ser em qualquer circuito, né? A lâmpada é só uma representação. Claro que uma inspiração não acende lâmpada nenhuma, né? Obviamente, né? O gerador teria que ter um monte de espiras em série, em paralelo. Espiras em série, o valor da tensão aumenta. Espiras em paralelo, isso está relacionado com a forma de você ligá-las, você consegue aumentar a potência, porque cada uma, além de ter uma tensão X, produz um valor de corrente, né? Cada um tem uma capacidade de corrente. Então, espiras em paralelo aumenta a capacidade de corrente. Espiras em série aumenta a tensão. Aí você vai aumentar a tensão e vai aumentar também a capacidade de corrente. E você vai ter um gerador com a potência que pode acender lâmpada, né? Ou, no caso dos geradores de uma elétrica, alimentar uma cidade inteira ou mais, né? Isso aqui eu já mostrei, é só um exemplo, né? Eu coloquei ele funcionando para vocês verem a bobina girando lá. À medida que a bobina, cheia de espiras aí dentro, gira, quando ela dá meio giro, a corrente circula no sentido. Quando ela dá a outra metade do giro, a corrente circula em sentido contrário, não é isso? Vamos voltar aqui para parar para vocês verem. Ontem eu não consegui parar. Olha aqui, ó. Quando ela passa exatamente aqui no meio, ó, toda vez que eu fazia isso, que eu fiz ontem, estou fazendo de novo, está acontecendo a mesma coisa. Eu vou parar ela aqui com o mouse. Olha lá. A partir daqui, ó, vai inverter. Ó. Sempre assim. Chega de brincar. Vamos se preocupar com o resto da aula de hoje. No resto da aula de hoje, não é com a geração, não, e sim com as formas de onda, ou com a forma de onda, tá? O assunto da aula de hoje. Nós temos aqui a mesma história que eu mostrei lá, só que agora eu vou relacionar com a forma de onda. É o mesmo geradorzinho, que tem os polos magnéticos, as linhas de força, tem aqui, ó, no meio o eixo, tem nesse círculo aqui, ó, os condutores girando. Imagina um condutor girando. Então, a coisa aqui está na forma bem mais simples. Esse vetor, que eu chamei de V máximo aqui, ó, é um vetor girante, tá? Eu chamo ele de vetor girante, onde ele fica girando. O que ele representa? Ele representa a tensão máxima que esse gerador está produzindo. Ele é dado pelo produto B, L, V e o 10 a menos 8. Tá certo? Então, esse produto, quer dizer, esses elementos que são decorrentes das características da máquina produzem uma tensão que eu chamo de V máximo. E produz no máximo um valor de tensão que eu chamo de V máximo. Por quê? Porque a partir desse valor, os valores reais instantâneos são função do seno. E o seno máximo, o valor do seno máximo é 1. Então, quando o seno for 1, a tensão que o gerador produz é o V máximo. Quando ele for diferente de 1, ele vai ser menor do que 1. Então, vai ser menor que V máximo. Então, é o valor que eu multiplico
o seno do ângulo posicional. Né? Veja bem, ele girando, imagina que o que acontece quando ele passa na posição zero aqui? Nós já vimos, quando ele passa na posição zero, é um valor de tensão vencendo de zero, que é zero, então é zero. Esse ponto está sendo projetado aqui, ó, nessa bolinha, indicando que o valor instantâneo é zero. E pode ser entendido também o seguinte, esse vetor aqui, ó, ele forma com esse eixo horizontal aqui um triângulo. E o seno do arco, de um ângulo em um triângulo, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Não é isso? Portanto, o valor instantâneo, que é o cateto, é igual à hipotenusa, que é V máximo, vezes o seno do ângulo. Exatamente aquela fórmula que eu mostrei para vocês. Isso quer dizer, então, que a projeção do ponto que está na ponta do vetor, no eixo aqui, ó, é o valor instantâneo, que projetado cá na curva característica, cá no plano cartesiano, dá o mesmo valor. Observe que esse plano que eu desenhei aqui, ó, que não tem nada a ver com isso aqui, ao lado, isso aqui é uma máquina, isso aqui é um gráfico, né? Mas eu estou correlacionando os dois. E esse plano cartesiano, ele tem aqui, ó, tensão em função do ângulo. Nesse eixo aqui tem o valor instantâneo da tensão, porque é uma tensão em função do ângulo, portanto, é instantâneo. E na abscissa, esse outro eixo aqui, tem o ângulo. Então, eu vou estar mostrando para vocês, graficamente, o valor instantâneo da tensão, ou o valor da tensão em função do ângulo θ, que é a posição, que é o ângulo dado pela posição relativa da espira dentro daquele campo. Então, à medida que ele vai girando, né, vocês vão observando aqui, ó, ela está nessas posições todas, a projeção nesse eixo, a posição dela nesse eixo que dá o valor instantâneo, mas transferido para cá, dá o valor instantâneo também. Por exemplo, em 45 graus, que é esse ângulo aqui, ó, dá esse valor que eu pus a seta, mas levando ele lá, ó, e, e pegando o 45 aqui, você sobe o 45 e transfere o valor instantâneo para cá, dá esse pontinho. Então, a junção dessa coordenada aqui com essa outra coordenada aqui, dá esse ponto. Então, é o valor instantâneo real produzido para 45, assim como esse outro aqui é para 90, esse outro é para 135, e assim sucessivamente. Como a espira, ao girar aqui, na realidade, ela passa em infinitos pontos, né? Eu vou ter infinitas projeções deles aqui. Ó. E infinitas projeções aqui é a mesma coisa de dizer que tem uma linha ali. Então, aquela linha, aquela que a gente chama de senoide, ela está indicando os infinitos valores de tensão produzido nos infinitos instantes considerados. E a onda que eu desenhei aqui é a onda de uma circunvolução, quer dizer, é a onda relativa a um giro completo, é saindo do zero e voltando ao zero. Então, quando o rotor dá uma volta, uma circunvolução, produz um ciclo da onda gerada. Isso é o que eu falei aqui, deixei aqui para vocês lerem e vou continuar falando o que está escrito aqui. Deixa eu ver o que está escrito aqui, peraí. Tá. Play. É só um exemplo, tá, gente? Eu vou pôr ele aqui e explicar. Exemplo de cálculo. Cada posição, conforme nós já vimos, produz um valor de tensão instantâneo E. Nessa primeira posição, eu peguei o valor máximo, né, que é um valor que depende da máquina, e vezes o seno de zero dá zero. Nessa outra posição aqui, ó, era 45, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, multiplicado por V máximo, deu isso aí. E assim sucessivamente. Então, esses valores aí são os valores para esses pontos que vão compor aquela senoide lá. Aí, se alguém quiser conferir depois, continuando.
Sempre coloco um texto, deixo um tempinho aqui. Algum eu comento e algum eu não comento, para que vocês possam estudar. Isso aí já tudo foi falado. Opa, estou voltando, desculpe. Hoje acho que não estou bem, não. Para trás e para frente sem perceber. Exatamente, estou andando para trás e para frente sem perceber. Tá, gente? Hoje a falha é minha, né, do sistema. Não. Chegar no ponto que eu quero aqui, depois eu volto quando for necessário. Bem, isso tudo que eu falei para vocês, eu quero mostrar de outra forma aqui, gente. Eu quero fazer a análise gráfica e matemática, então eu vou mostrar uma coisa aqui agora e depois eu vou voltar lá atrás e dar condição de vocês lerem o texto, passar o texto para vocês lerem. Veja bem, eu tô constituindo aqui um plano cartesiano. Então, eu vou desenhar aqui uma forma de onda, que vai ser uma senoide, obviamente. Isso que eu coloquei aqui agora, esse traço azul, o que, que ele é? Isso aí é a circunferência, aquela circunferência que eu mostrei lá, cheia de bolinha, só que eu estiquei ela. Portanto, esse comprimento aí é exatamente o comprimento daquela circunferência lá. Então, dentro desse comprimento, eu vou desenhar um ciclo da senoide, tá certo? E como eu vou desenhar um ciclo da senoide, eu vou estar representando uma tensão que eu vou chamar de V em função do ângulo, e dessa forma, no eixo horizontal, no eixo vertical, eu vou pôr a tensão, e no eixo, isso no vertical, no horizontal, eu vou pôr o ângulo. E vou pegar apenas 4 pontos aqui, ó. Vou dividir aquele comprimento, aquela circunferência em 4 subdivisões, tá? Eu vou desenhar uma senoide com 4 subdivisões. Se são 4 divisões, e eu vou ter uma tensão V relacionada ao ângulo, obviamente eu vou graduar o eixo em ângulos, certo? Aí eu posso usar graus, uma circunvolução toda, um círculo todo, ele pode ser dividido em 360 graus. Normalmente a gente não usa na engenharia elétrica, usa, mas usa menos, graus. Por quê? Porque o graus ele é mais utilizado onde você quer uma resolução maior, que quando você precisa de muitos pontos para compor ou para analisar a onda. Não há necessidade de muitos pontos. Como normalmente não há necessidade de muitos pontos, nós podemos usar o que a gente chama de π radiano, quer dizer, você pega a circunferência, pega esse comprimento aqui, ó, e faz a graduação em radianos. Vocês lembram o que é radiano? Radiano, a referência que a gente faz é o seguinte, você pega uma circunferência, que no caso é essa linha azul, e divide pelo diâmetro da, da figura, quer dizer, tem um círculo, tem um diâmetro, você pega a circunferência e divide pelo diâmetro e determina o quê? Determina o π. A definição do π, ou a maneira de calcular o π, é pegar a circunferência e dividir pelo diâmetro do círculo, ou dividir por 2π, aliás, por 2r. Então, π é igual o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, ou o comprimento da circunferência dividido por 2r. Então, o que é π? Π é o comprimento dividido por 2r. E o comprimento está aqui, tá certo? Deixa eu só ver um negócio aqui que me faltou aqui. Então, o π é... Desculpe, o π se o comprimento, se o π é o comprimento dividido por 2r, o π é o comprimento dividido por 2r. Logo,
o comprimento, esse azul todo aí, é o π vezes 2r. Tá certo? Por isso que foi colocado aqui, ó, o comprimento total da circunferência é igual a π vezes 2r. Esse r aqui é chamado de radiano, portanto, o comprimento da circunferência, ou esse comprimento dessa linha que representa a circunferência esticada, é 2π radianos. E como eu estou usando 4 divisões, eu dividi 2π radianos em 4. Portanto, a metade é π, a metade da metade é π sobre 2, e esse ponto aqui, ó, que equivale a 3π sobre 2. Isto é π, aqui, ó, nesse ponto eu tenho π sobre 2, 2π sobre 2, que é π, 3π sobre 2, 4π sobre 2, que é 2π. Então, eu estou graduando simplesmente esse eixo em radianos, quer dizer, não há uma unidade, ou em graus, que a gente chama de graus elétricos. E existe essa outra forma de desenhar ou considerar a senoide, é quando você relaciona a tensão V com o tempo. Aí eu vou colocar o tempo, não vou colocar nem graus, nem tempo. Então, eu posso desenhar uma onda, tomando como referência o ângulo, que pode ser em radiano, ou em graus, ou em tempo. No caso do tempo, considera-se a unidade do tempo, que é o segundo. E a gente chama de ΔT ou T maiúsculo o tempo de uma volta total. E como uma volta total está aqui representado por essa linha azul, então essa linha azul é o tempo de uma circunvolução, que a gente chama de período da onda, que também aqui está dividido em 4. Portanto, eu vou ter 0, π sobre 4, quer dizer, 1/4, 2/4, isso aqui é 1/4, 2/4, 3/4, e o total aqui. Então, aqui estão as escalas normalmente usadas para a gente compor a senoide. Aí, tendo esses valores, né, tendo esses pontos, melhor dizendo, e a expressão matemática da senoide, a gente tem os valores instantâneos da senoide. Está aí a senoide desenhando. Tá? Essa senoide foi essa onda desenhada aqui é a composição gráfica daquele movimento que nós mostramos lá, da espira, certo? Vamos colocar mais, só para ilustrar e ter mais o que falar, eu vou colocar mais um período aqui. Ó. É a mesma onda que eu estou considerando agora 2 períodos no lugar de 1. Então, sendo 2 períodos, eu vou estender a escala em graus aqui, ó. No lugar de ter 360, eu vou chegar até o dobro, que é 720. A mesma coisa com os radianos lá. 2π radiano até 4π e os valores intermediários. A mesma coisa com o tempo. Aqui tem T, tem T aqui, ó. Eu errei, eu fiz isso tão correndo que eu errei aqui. Ó. Se aqui é T, gente, vocês desculpem, eu vou corrigir depois. Aqui é T, lá na frente é 2T, não é 4T. Não tem jeito de corrigir agora, não. Porque eu fiz o seu já tarde correndo, tu faz correndo, não dá certo, não. Mas isso não é importante, não. Eu tenho aqui T e aqui 2T. Eu só coloquei uma senoide a mais aqui, só na hora de colocar os valores aqui, que eu dormi no ponto. Mas de cima, não. De cima está certinho. Bem, o objetivo é chegar nessa expressão aí, ó, que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de explicar para vocês, apesar de ser muito simples. Esse elemento aqui, o ômega, que a gente considera, é chamado de velocidade angular ou frequência ondular. Frequência angular ou velocidade angular está relacionada com o fato dela ser girante, tá? Então, tem um ângulo relacionado a isso. E ela, como é uma velocidade, né, como ômega é uma velocidade, e velocidade é sempre um espaço, uma distância, uma distância dividido pelo tempo que o objeto qualquer, um elemento qualquer, percorre aquela distância, quer dizer, o tempo que gasta para percorrer, né, explicando melhor. Velocidade, genericamente, é distância sobre tempo. No caso aqui, como é
circular é o ângulo percorrido ou o arco relativo pelo tempo que gastou para percorrer. Então, cada ângulo, né, cada ângulo indica um arco, quer dizer, tem um comprimento físico aí, que é um arco, e esse arco, dividido pelo tempo gasto para ser percorrido, é o que a gente chama de ômega, ou velocidade, ou frequência angular. Fazendo a relação aqui com essa forma de onda, nós temos o seguinte, olha, o arco é equivalente, por exemplo, a um período t, que vai daqui, ó, desse ponto até esse aqui, é 2π, ou 360 graus. Tá? Então, eu substituo o arco pela correspondência do arco, eu substituo o ângulo θ pela correspondência dele, que é o arco, que é 2π. Só que o arco aqui ele está esticado. Então, esse 2π aqui no plano cartesiano equivale a θ. Tá? Portanto, a velocidade angular é 2π dividido pelo período, pelo ΔT, ou t. Como o período é inverso da frequência, ou a frequência é inverso do período, no lugar de ΔT aqui, eu coloco o inverso da frequência. Portanto, o ômega vai ser igual, é igual, né, a 2π vezes f. Então, a velocidade angular da senoide, da função aqui, é 2π f. Tá? Outro detalhe, como também está sendo mostrado aqui, ó, θ, olha aqui na θ é ômega vezes t. Então, está aqui, ó, θ é igual a ômega vezes t. E ômega é 2π f, portanto, o ângulo nesse eixo aqui, quando eu estiver fazendo referência a ângulo, é 2πf vezes t. O que quer dizer que eu posso tirar o θ aqui do eixo, tirar esse θ, e colocar no lugar dele a correspondência, que é 2π vezes f. É o que eu estou fazendo aqui. Eu tirei, e lá no eixo, lá na frente, eu tirei o t também, que não precisa, porque eles são correspondentes. Eu vou colocar sempre ômega t. Então, as nossas senóis, as nossas expressões matemáticas para calcular o valor instantâneo, não precisamos de usar o θ, nem o t em segundos. Basta usar ômega t, que é correspondente. Então, aqui nesse eixo, seja tensão em função do ângulo ou função do t, aqui vai ter ômega t. Isto vai ser 2π vezes a frequência vezes o t. Lembrando que a frequência aqui não é a frequência angular. A frequência angular é o ômega que está aqui. Tá certo? A frequência que eu me refiro é o número de ciclos por segundo. Então, guarda bem, nós temos duas frequências a serem consideradas. A frequência angular ou velocidade angular, ômega, e tem o f, que é a frequência da onda. O ômega é dado por um ângulo dividido pelo tempo percorrido, que é aquele ângulo que gera aquele ângulo. Quando a espira movimenta, ela se movimentando gera o θ, o ângulo θ, esse θ dividido pelo tempo que gastou para acontecer, desde do t igual a zero até aquele momento que a espira chegou naquela posição, né, aquele tempo dividindo aquele ângulo, que pode ser um ângulo físico, mesmo, tantos graus, mas pode ser o arco representado equivalentemente aqui no plano cartesiano por uma reta, porque eu posso esticar o arco e colocar lá. Então, esse arco dividido pelo t dá aquela velocidade angular. Agora, o número de ciclos por segundo é o número de vezes, que é o número de senoides que vão existir em um segundo, ou número de ciclos completos em um segundo. Isso é a frequência. Tá? Então, nós temos as duas relações aqui. Ó. Nós temos a velocidade angular, que é 2π vezes f, e o t, que é o inverso da frequência. Então, são elementos que estão relacionados, que a gente tem que conhecer na hora de compor ou de considerar uma senoide em um circuito. Não sei se expliquei de forma
didática, vocês me desculpem, tá? Se não foi feito. Bem, então, como eu disse, né, nós temos a representação gráfica da senoide, que pode ser no domínio do tempo, aí aqui eu vou ter tensão em função do tempo, ou no domínio angular, que é a tensão em função do ângulo. Em qualquer dessas situações, vocês podem usar ômega t sem problema nenhum. A representação matemática também, da mesma forma, ela pode vir na forma angular ou na forma temporal. É a mesma expressão, só que um é seno do ângulo, então, por exemplo, é seno de 0, seno de 45, e aqui é seno de ômega t, quer dizer, velocidade angular vezes tempo. E esse Vp é aquele V máximo, que eu já falei várias vezes, relacionado com as características da máquina. Então, se eu quero saber a tensão no domínio do tempo, eu uso essa expressão, do tempo não, do domínio angular, eu uso a expressão, isso é no domínio do tempo aqui. Claro que, se eu estiver usando senos iguais, os valores, e o VP igual, né, os valores são iguais também. Então, dá na mesma usar um ou outro. Acabamos de falar, né, que o período de uma onda é o tempo que a função necessita para completar um ciclo. Isto é o tempo completo de uma circunvolução. Geralmente é expressa em segundo. E a frequência é o inverso do tempo. É o número de vezes que aquele ciclo, que aquela senoide se repete em um segundo. Pode ser de forma completa ou parcial. Dessa forma, a frequência é 1 sobre t, 1 sobre t, cuja unidade é hertz ou ciclos por segundo, que não é muito usado. Aí vocês vão me dizer rapidamente qual que é o período da tensão disponível na tomada de sua residência. Vocês já calcularam alguma vez o período daquela onda que está disponível na tomada da residência de vocês? Você sabe que a frequência é 60 Hz. O Brasil utiliza 60 Hz. Tem alguns estados, poucos, e algumas cidades que é 50 Hz, mas a gente sempre considera, nos nossos cálculos, e no projeto dos equipamentos, os 60 Hz. Tem país aí, na Europa, por exemplo, que é 50 Hz. Né? Tem até uma história interessante que eu vi outro dia no Google, que a Alemanha, que é um país tão evoluído, né, que até na década de 80 passada, até 1983, por aí, a frequência da tensão elétrica, da tensão alternada nas tomadas, nos aparelhos, nas indústrias, era 53, alguma coisa hertz. Pensa bem. Só que não era 53, variava de 50 e alguma coisa a 53, 54 hertz. Quer dizer, às vezes de manhã estava uma frequência, na hora do almoço estava outra, de noite estava outra. Como geralmente essas frequências são usadas como clock, né, dos equipamentos, por exemplo, equipamentos de informática, computadores, etc., relógios e outros mais, o que acontece? Esse dispositivo precisava de ser ajustado o tempo todo, porque ficava variando. O clock varia, as medições que eles faziam, as contagens de tempo que eles faziam, ficava mudando o tempo todo. Só em 1981, uma coisinha, é que eles ajustaram e usaram o 50 Hz fixo. Portanto, a partir da hora que vocês usam o 50, que a gente usa a frequência fixa, os equipamentos que baseiam, né, tem alguma coisa baseada na frequência, eles não vão ser estáveis mais. Né? No Brasil já chegou a acontecer isso. Né? Tinha época que a nossa frequência não era exatamente 60 Hz. Os equipamentos, eles variavam, não eram tão controladinhos que garantiam uma frequência tão fixa, mas variava pouco, era, digamos assim, no lugar de 60 Hz, era 59, alguma coisa, 60, alguma coisa, né?
O que existe hoje é um sistema computadorizado nos equipamentos que garante que a frequência seja 60 Hz. Se ela tiver, por um motivo assim, por exemplo, se as turbinas lá, num dado momento, não tiver força suficiente que faz com que a frequência varie um pouquinho, o computador corrige alguma coisa na máquina de tal forma que, antes que se perceba, antes que o valor chegue a um nível assim perceptível, ele já corrige. E eles garantem que é 60 Hz e ponto final. No máximo é 60,000 ou 59,999, mas é perceptível e a média diária é 60. Quer dizer, se ela variar em algum momento um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, no final do dia, a coisa é calculada a ter uma média 60. Se a média é 60, os equipamentos ficam automaticamente considerando a média 60, eles não se desajustam, né? Eles também têm um produto final estável. Isso é só uma curiosidade. Bem, voltando aqui à questão, que é a frequência na residência nossa, como é que calcula? Eu sei que é frequência 60 Hz, é só usar a formulazinha direta. É 1 sobre a frequência é 1 sobre ΔT, portanto, ΔT, né, que é o período, é 1 sobre F, que é 1 sobre 60. E 1 sobre 60 é isso aí, 16,67 milissegundos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a senoide produzida na nossa residência, né, produzida não, disponibilizada na nossa residência, nos nossos equipamentos, nas lojas, no comércio, nas indústrias, tem um período de 16,67 milissegundos. Aí eu te falo, é um período grande? É um período pequeno? É um período grande. Né? Por quê? Porque a frequência é baixa. As ondas de rádio, por exemplo, elas têm uma frequência muito maiores. Né? As frequências usadas hoje na televisão, nos computadores, etc., são muito maiores. Aí eu coloquei essa pergunta no ar aqui, vocês não precisam de copiar, não. Quem for ver a aula depois, vocês verificam aí que vai ficar gravado. São 3 perguntinhas, são 3 questões. Dizer, vocês vão pesquisar para responder, o que significa comprimento de onda. É uma pergunta, tá? O que significa esse termo, comprimento de onda? Segunda questão, qual o comprimento de onda da tensão que existe na tomada da sua residência? Terceira pergunta, dizer o que é espectro de frequências. Aí eu peço a vocês, façam a pesquisa e respondam. Um dia eu vou cobrar a resposta disso aí, tá? Não vou responder para vocês, não. Continuando, esse termo aqui, a definição de tensão alternada, nós já falamos ontem, vou repetir. Alguém começou a perguntar aí? Isso aqui já falei ontem também, não precisa de repetir, vocês lembram? Isso aqui eu falei agora. Essas 2 expressões também que a gente utiliza para calcular. Aí já foi falado, eu só estou registrando. Está registrado? Agora vamos aos exercícios para não ficar só eu falando. Primeiro exercício. Considerando o sinal representado no domínio temporal, isto é, tensão em função do tempo, abaixo, dizer os valores de. Depois eu digo os valores. O sinal é esse aí, ó. Eu tenho essa onda. Vamos ver se vocês conseguem guardar aí os valores aí, ó. O valor de pico é 12 volts positivo e 12 volts negativo. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 ciclos. O primeiro ciclo equivale a um tempo de 1 segundo. Logo, o segundo ciclo, 2 segundos, o terceiro ciclo, 3 segundos, e o quarto ciclo, 4 segundos. Tá? Então, nesse eixo horizontal, eu tenho tempo em milissegundos. Então, o primeiro ciclo é 1 milissegundo, o segundo 2 milissegundos, e vai por aí, indefinidamente. Então, com esses dados,
Vocês vão responder para mim aí. Vamos ver. Qual que é a tensão de pico, rapidamente? Isso. Qual que é a tensão de pico a pico? 24. Qual que é o período? É 1 segundo. Não sei porque eu pus VP aqui. Tem hora que eu fico com vergonha de mim. O período é ΔT, tá, gente? Desculpe aí. É só quando a gente faz as coisas, você nota que está errado na hora que você dá aula. A frequência, 1000 Hz. aqui, a frequência 1000 Hz. é 1 sobre 1 mili, né? É 1 sobre 10 a menos 3, que é 1 vezes 10 a terceira. E a frequência angular? Putz, aí eu vou ter que calcular. Oi? Aí eu vou ter que calcular. Não calcula, eu não estou com pressa, não. Primeiro que calcular, fala. Se esquecer de corrigir, são duas coisas. Esse VP que saiu errado, e aquele T4 lá na fórmula de onda, não é isso? Eu sou perfeccionista, gente. Eu faço tudo para a coisa ficar perfeita, e quando sai uma vírgulazinha do lugar, eu fico danado. Já calcularam? Dá um valor grande? Só para... Vamos conferir aqui. Isso aí é valor grande? Tá, que eu fiz de outra forma, mas tá. Ômega não é 2π vezes F? Uhum. É só pegar 2π 6,28 vezes a frequência 1 kg. É grande porque essa frequência é grande, né? Se você estiver trabalhando com frequência industrial, que a gente chama, 60 Hz, aí você está com uma frequência grande. Mas em circuitos eletrônicos não é uma frequência grande, não, tá, gente? Aliás, nem alta ela é. Se você pegar o espectro de frequência, a frequência ela varia de zero até infinito. É até bom a gente gastar uns minutinhos para falar sobre isso. Eu não sei nem se é objetivo da nossa disciplina. Nossa disciplina é muito de circuito, né? Circuito, às vezes, fala certas coisas, eu não me sinto à vontade, não, porque fico com medo de estar falando, entrando na seara de outro professor. Mas, vamos lá. As frequências produzidas, que a gente tem conhecimento, elas variam de zero a infinito. Obviamente, o zero não é frequência, né, gente? A gente fala zero, mas 0, quase zero. Mas uma tensão contínua pode ser dita que é uma, entre aspas, uma onda de frequência zero, né? Porque ela não varia, né? Não há variação cíclica, mas desde frequências muito baixas até o infinito. E é importante dizer o seguinte: cada frequência tem uma forma diferente, cada sinal, né? Cada frequência de um sinal, o sinal tem uma forma diferente de ser produzido. Você não gera da mesma forma sinais com uma frequência e sinais com uma frequência muito diferente. Quando você for, por exemplo, gerar uma frequência industrial, que é 60 Hz, 100 Hz, você pode trabalhar com esse gerador, que foi o que eu mostrei para vocês. Mas quando você for aumentando a frequência, por exemplo, 1 kHz, você não vai gerar uma senoide de 1 kHz usando um gerador daquele que eu mostrei para vocês. Não tem condição fisicamente de você fazer isso. Aí você tem que usar outro tipo de gerador, que geralmente são osciladores, a gente chama de osciladores senoidais. Vocês vão estudar alguns osciladores senoidais lá na disciplina de telecomunicações. Tá? Esses osciladores, ou essas ondas senoidais de frequência nessa faixa de 1 kHz, podem ser produzidas, além desses osciladores, através também de circuitos digitais, usando filtros adequados. Mas nunca você vai gerar uma frequência de 1 kHz usando uma máquina elétrica, certo? E para frequências maiores, principalmente. Então, à medida que você vai usando frequências altas, a maneira de produzir vai ficando diferente, digamos assim, mais eletrônico, ou às vezes mais difícil.
A coisa chega a sair da nossa alçada, em termos de eletrônica, quando a frequência fica muito alta. Por exemplo, se você for aumentando a frequência, aumentando assim, assustadoramente a frequência da onda, né, que eu estou considerando, você vai ter vai observar uma outra questão que é interessante também. Além da forma dela ser produzida ser diferente, o efeito dela e a maneira dela ser transmitida é diferente. O 60 Hz, por exemplo, vocês viram como que ele é produzido. E ele é transmitido num circuito. Você não consegue transmitir aquela onda que eu mostrei para você se não houver um circuito físico, se não houver componentes, caminhos físicos, né? Resistores, condutores e tal. Você não consegue transmitir. Mas à medida que você vai aumentando a frequência, ela fica sendo mais fácil de ser transmitida, a ponto de não precisar de um circuito para transmitir. Ela pode ser transmitida facilmente pelo ar, até pelo vácuo. Por quê? Porque, na realidade, o que existe é um campo elétrico, isso em termos de eletricidade, o que existe é um campo elétrico variável. E um campo elétrico variável produz um campo magnético variável. Ou um campo magnético variável produz ao redor dele um campo elétrico. Então fica aquela história. Um produz o outro produz o um, que produz o outro, e a coisa vai se propagando como uma onda. Então, por exemplo, a luz. O que é a luz? Já foi provado que a luz é um tipo de onda eletromagnética igual a 60 Hz que nós acabamos de ver aqui. Exatamente a mesma coisa. O que mudou é só a frequência e, consequentemente, a maneira de produzir. Você não produz uma onda luminosa usando um gerador, da mesma forma que você não produz uns 60 Hz usando um gerador luminoso, fonte de luz. Porque, apesar delas terem características semelhantes, serem ondas eletromagnéticas, campos justapostos se transmitindo como uma onda, elas têm natureza, elas são produzidas de forma diferente, mas também têm efeitos diferentes. Com a luz, você não consegue esquentar um resistor com a luz puramente, né? Apesar de que sim, né? Você pode, por um outro motivo que eu posso falar daqui a pouco. Mas a luz, o produto dela, o efeito dela é o efeito de visão, né? A luz é chamada de luz visível porque ela produz o efeito de visão na gente. Por que ela produz? Porque o Sol, que emite todas as ondas em praticamente todas as frequências, ele incide essas ondas no nosso planeta, e o nosso planeta, né, tem aquela camada na atmosfera aí que age como um filtro, e nós recebemos só algumas das ondas que o Sol transmite. Basicamente, são as ondas do espectro que a gente chama visível e alguns do ultravioleta, que não é visível. Mas como durante toda a evolução humana nós fomos adaptados ao ambiente, né, foi criada em nós uma forma de perceber aquelas ondas que vieram do Sol e conseguiram chegar até nós, que existem numa certa faixa de frequência que depende dos filtros que existem na atmosfera. Então, o que a gente recebe, o nosso olho percebe e manda informação para o nosso cérebro, são as ondas daquela faixa. Aí nós fomos cada dia ficando melhores, né, em termos assim, ser sensível àquele tipo de frequência que a gente enxerga. Mas se sair um pouco daquela frequência, por exemplo, se você entra na faixa que a gente chama de infravermelho, que é uma frequência que não passa pela camada, dizem que está passando, mas não passa, não passou historicamente, desde que o mundo desde que o ser humano, o ser vivo passou a existir, né? Nós não criamos, o nosso olho não percebe aquilo, né? Mas tem outros sensores que a gente tem que percebe. Por exemplo, a pele percebe. Se você pega uma onda na faixa do infravermelho e coloca incidindo na sua pele, você vai ter uma sensação que chama sensação térmica, porque a onda infravermelho
infravermelho, ela produz a sensação térmica, a sensação de calor, e vai por aí. Né? Se a gente for aumentando, a gente chega em faixas lá, desde os raios cósmicos para frente, quer dizer, você pode gerar ondas com frequências infinitas. Né? Então, quando você pega o espectro, que é o conjunto de todas as frequências, você vai observar que existem faixas, por exemplo, frequências baixas, por exemplo, 60 Hz, 1 kHz, 2 kHz, até 20 kHz, mais ou menos, as ondas daquela faixa nos causa a sensação do som, ela sensibiliza. Se você tiver uma onda de 60 Hz, de 60 não, de 1 kHz, 10 kHz, e liga ela num alto-falante, por exemplo, num aparelho que tem um alto-falante, o seu alto-falante vai gerar um som, quer dizer, uma vibração mecânica, naquela frequência, e você vai escutar. Por quê? Porque você tem um sensor, que é o seu ouvido, que ele se sensibiliza com vibrações mecânicas, né? E ele consegue perceber na faixa de frequências baixinhas, né? Aquele ronco, assim, 10 Hz, 20 Hz, até lá para os 18 kHz. Eu já fiz teste várias vezes, eu consegui ouvir até uns 15 kHz. Aquele zumbidinho bem baixinho. Depois daquilo, não. Mas tem animais que, cachorro, morcego, pega até mais, 25, 30 kHz, vai por aí. Eu estou dando esses exemplos, não é para enrolar a aula, não, é para mostrar para vocês que não importa a maneira que ela foi produzida, onda é sempre a mesma coisa, o que muda é a frequência. É diferente a frequência e, consequentemente, o efeito que ela causa e a maneira com que ela é transmitida. Não, a luz, por exemplo, se transmite no vácuo. Por quê? Porque a justa posição de campos elétricos e magnéticos que constitui a onda luminosa, né, se propaga indiferente a ter um meio físico ou ser no vácuo. Ele não precisa, porque um campo magnético gera um elétrico em volta dele. Um elétrico variável, né, em volta dele gera um magnético, e a coisa vai se propagando. Então, para que meio físico? No ar. Quando a frequência é alta, isso se propaga muito mais fácil. Bem, então, voltando aqui a, digamos, a seriedade. A próxima pergunta, a expressão matemática para o domínio do tempo é essa aí, ó. Vocês vão usar o quê? VP seno de ômega t, no caso seria 12 vezes seno de 2kπ radiano por segundo, tá? Vezes o tempo. Então, essa é a expressão matemática daquela onda que eu mostrei para vocês aí. O valor instantâneo em 2,25 milissegundos. Eu vou fazer isso rápido, porque eu falei demais, a aula já está nos finalmente já. O valor instantâneo, V de T, é V máximo, né? 12 volts, V seno de ômega T, está aqui ômega T, né? O T foi dado, que é 2,25 milissegundos, então colocamos os valores da 12 volts. Então, em 2,25 milissegundos, eu tenho uma tensão de 12 volts. Vamos voltar lá na onda para a gente checar isso aqui. Olha aqui a onda. Vamos pegar o 2,25. 2 está aqui, 2,5 está aqui, o meio é 2,25. Observe que 2,25, projetando lá na onda, eu vou ver que vai ter 12 volts, certo? Então, o cálculo está correto. Então, não importa se está no primeiro período, no segundo período, terceiro, não importa. Você vai colocar o tempo lá. O tempo pode ser o tempo de um período, dezenas de períodos, não importa. Tá? Se calcula da mesma forma, por quê? Porque é uma função periódica. Ela está sempre variando segundo o seno. Né? Todos os períodos são iguais. Aí, quem quiser pode repetir esse tipo de perguntas. No lugar de 2,25, usa 1,75. Como um dever de casa. Então, nós temos um outro parâmetro aqui que é importante para a gente considerar. Espero terminar esse assunto hoje, tá, gente? O que é fase inicial? Fase inicial. Nem sempre, na hora que você produz a senoide, ou você está querendo considerar a senoide começando no zero, quer dizer,
o vetor girante, nem sempre, quando você começa a considerar, ele está na mesma posição, ou na posição zero. Ele pode estar em qualquer posição, em zero, em qualquer outra posição. Por isso que tem o que a gente chama de fase inicial. Fase inicial é a primeira fase que você considera que pode ser zero ou não. Certo? Quando é zero, a expressão matemática fica VP seno de ômega t. Mas quando ela é diferente de zero, pode ser antes do zero ou depois do zero, você tem que acrescentar ou subtrair um ângulo que já estava existindo quando você passou a considerar, tá certo? Se, por exemplo, se na hora que você considerou já tinha passado 45 graus, quer dizer, naquela hora que você começou a considerar o vetor, ele já tinha caminhado 45 graus, significa que ele estava adiantado 45 graus. Ou se ele, quando você começou, ele ainda não tinha chegado no zero, vai chegar ainda depois, você diz que ele está atrasado 45 graus ou θ zero, tá certo? Então, a expressão matemática completa seria tensão instantânea igual tensão máxima, ou VP, V seno de ômega t, conforme a gente colocou, mais ou menos um ângulo diferente de zero que você vai acrescentar, porque você não nem sempre vai começar do zero, né? Isso fica mais claro aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Essa onda aqui, ó. Essa onda aqui ela está mostrando uma situação dela estar adiantada. Veja bem, se ela não tivesse adiantada, se eu fosse usar a expressão V instantâneo, V de t, igual VP, V seno de ômega t, ela estaria começando aqui, nesse zerinho aqui. Ó. Só que ela começa antes, aqui, entendeu? Zero, no instante ômega t zero, ela já está com um valor. Se ela já está com um valor, é porque ela começou antes. Então, a gente diz que esse sinal aí, ele está adiantado. Agora, adiantado em relação a quê? À referência do plano cartesiano que você está considerando, tá? Você não pode falar que uma pessoa está adiantada ou atrasada sem tomar uma referência, sem usar uma referência. Tem que ser adiantado ou atrasado em relação a alguma coisa. E a relação, no caso de ser uma onda só, é o plano cartesiano. Agora, se tiver desenhado mais de uma onda, você pode tomar como referência uma outra onda. Mas só tendo uma, é o plano cartesiano. Certo? Então, a expressão matemática dessa onda aqui, ó, é V em função do t, V de t é igual a V máximo, que é o VP, V seno de ômega t, mais θ zero. Observe que, vou voltar lá, ó, vou voltar à expressão matemática lá. Aqui, ó. Em ômega t, pensa bem, em ômega t igual a zero, qual que seria o valor de VP? É só colocar ômega t zero aqui, ó. Aí o valor de VP vai ser seno de θ zero, que no caso, anterior, mostrado lá na figura, é 45 graus. Então, se eu coloco o ômega t zero, quer dizer, lá naquele eixo, naquele instante que eu chamo de ômega t igual a zero, qual que seria o valor instantâneo da senoide? Voltando lá, ó. Em ômega t zero, onde que estou com a setinha aqui, ó, o valor instantâneo é esse aqui, ó. Esse valor instantâneo é o valor equivalente ao seno de 45 graus. Entendeu? Por quê? Porque na expressão eu coloco ômega t zero, fica aqui, igual, que fica, né, que estava dentro do parênteses, só o θ zero. E o θ zero é esse ângulo 45 graus aqui, ó, na realidade, menos 45. Tá certo? É menos porque eu estou considerando lá o eixo ao contrário, tá? Mas você tem que pôr lá na expressão, é mais 45, porque ele está adiantado 45, ele aparece antes. Quando o sinal aparece antes, ele está adiantado. É até esquisito a gente pensar, se tomar cuidado, a gente confunde. Né? Como que está adiantado? Se se ele está acontecendo antes aqui, ó, né? Só que os eixos eles vão nesse sentido e aqui em sentido contrário. A seta, se eu colocar aqui, ó, ela não tem o mesmo sentido dessa aqui. Então, aqui tem que ser mais θ, certo? Tem que acrescentar esse ângulo. Quando o sinal está atrasado, a situação é
essa outra aqui. Aqui é um sinal atrasado. Por quê? Você vai pensar, pô, ele está adiantado, olha lá, ele está lá na frente, né? Então ele está adiantado. Não, ele está atrasado. Por quê? Porque ele chega no zero depois. A referência da senoide, ela, referida a ela, o zero dela é quando ela passa do negativo para o positivo. Então, essa senoide passa do negativo, que é esse pedaço aqui, para o positivo, que é esse, nesse instante. Então, o ômega T zero dessa senoide está aqui. Só que ele está depois do ômega T zero do eixo. Se ele está depois, ele está atrasado. Então, esse sinal está atrasado. E a expressão dela é a mesma da outra, mas você coloca o negativo aqui. Ó. Aí eu pergunto, qual que seria o valor instantâneo em ômega T zero? É só pôr zero aqui e fica menos 45 graus, é seno de menos 45, que vai dar esse valor aqui. Ó. Vezes o valor VP vai dar esse valor aqui, tá certo? Então, aqui nós temos um sinal atrasado. Está aí para vocês lerem, mas vou falar, fica melhor. Vou mostrar onde e falar, fica mais fácil. Agora eu tenho dois sinais. Quando tem dois sinais, eu posso escolher qualquer um de referência, tá? Aí a gente chama de defasagem ao ângulo de fase, ou a diferença do ângulo de fase das duas. E é comum a gente colocar como referência, se tiver aquela que está desenhada no plano cartesiano, coincidentemente com o plano cartesiano. Quando só tem duas, né, é só fazer o plano cartesiano está coincidindo com ela. O zero dessa senoide vermelha aqui, que é a senoide que representa tensão, o zero dela está aqui. Então, põe o zero do plano cartesiano aí. A outra, né, que é essa aqui, ó, azul, ela vai começar aqui porque a natureza do circuito tem essas duas ondas. Por exemplo, um circuito reativo, né, a tensão está defasada, a corrente está defasada. Por exemplo, se for um circuito indutivo, que nós vamos estudar muito, a corrente está atrasada da tensão. Então, tem um ângulo de atraso aqui. Ó. Então, você tem que colocar os ângulos certos, nas posições corretas. Né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma tensão que é V máximo, seno de ômega t, e tem uma corrente que, no caso, é I máximo, a diferença é que agora eu estou trabalhando com corrente. Qual que é a diferença de corrente e tensão? Tensão é V máximo, o pico da V máximo, e corrente, qual que é o pico? É o V máximo sobre a resistência, se for um circuito resistivo, tá certo? Ou se for um circuito reativo, é sobre a impedância, mas isso é um caso que nós vamos estudar ainda. Então, nós temos duas grandezas aqui diferentes, né, de natureza diferente. Tensão é uma natureza, corrente é outra natureza. Não tem problema de você representá-las no mesmo plano cartesiano, através das suas ondas específicas, e, nesse caso, indicar as defasagens entre elas. Senoidal, que é muito usado na engenharia elétrica, é exatamente igual a senoide. Exatamente não. É quase exatamente. A diferença é que uma está defasada da outra. Essa azul aqui, ó, a função matemática dela é V máximo seno de ômega t. A vermelha, que é uma senoide adiantada de 90 graus, tá? Ela começou antes, tanto que em 0 graus ela já está no pico. Ela pode ser também calculada usando essa expressão aqui, ó, V máximo, essa de cima vermelha, é V máximo cosseno de ômega t. A gente chama ela de cossenoide porque ela está defasada da senoide, de 90 graus. E a diferença de fase, trigonometricamente, entre senoide e cossenoide é 90 graus. Por isso é chamado de cossenoide. Nós não vamos trabalhar muito com cossenoide, não. Mas toda vez que formos trabalhar, é só lembrar que a cossenoide ela está antecipada, né, da senoide de 90 graus. Outra coisa que é importante a gente considerar é isso aí, ó. Nos circuitos eletrônicos, você pode ter fontes de tensões alternadas em série com fontes de tensão alternada, mas você pode ter fontes de tensão alternada em série com tensões contínuas. Da mesma maneira que vocês fizeram no passado.
quando estudaram, fizeram análise de código contínua, se ele colocava fontes de tensão contínua, com contínua, você pode pôr alternada com alternada, contínua, em série, não tem problema nenhum. Você não pode pôr paralelo, porque quando você coloca paralelo, predomina a maior em qualquer momento. Se uma fonte de tensão ligada em paralelo com outra, em um dado instante, tiver um valor instantâneo diferente, a de valor menor vira carga da menor. E como fonte de tensão tem resistência baixa, vai queimar alguma coisa no circuito. Portanto, não é recomendado, mas em série não tem importância. Não tem esse problema. Um exemplo de uma fonte de tensão alternada ligada em série com uma tensão contínua. Esse VA aqui é a tensão alternada, esse VB aqui é a tensão contínua. Como é que você desenha o gráfico resultante? É pegando os valores instantâneos de um e somando com os valores instantâneos da outra. Por exemplo, em ômega t igual a zero, que é esse ponto que eu mostrei a seta aqui, ó, a senoide está com zero, a contínua está com o E. Portanto, a resultante das duas, entre os extremos das duas, é esse valor aqui. Ó. Primeiro ponto. Vamos pegar esse ponto aqui, o pico aqui. Ó. A senoide nesse ponto está no pico, a contínua está no mesmo valor. Portanto, a resultante está onde? Naquele valor E mais o pico, cara. Nesse ponto aqui, ó, a senoide está com pico negativo. Então, o pico negativo menos o E dá exatamente esse valor aqui embaixo. Cara. A distância desse ponto que eu estou circulando aqui, desse ponto aqui com essa linha aqui, ó, é o pico negativo. Resumindo, gente, quando você tiver uma fonte contínua em série com uma alternada, o gráfico da forma de onda resultante é o gráfico da tensão alternada. Só que o eixo da tensão alternada é a tensão contínua. Tá certo? Porque, na realidade, o que a tensão contínua faz é deslocar a tensão alternada para cima ou para baixo no seu valor conforme a sua polaridade. Daquele jeito que eu desenhei lá, série aditiva, então ele vai para cima. Se eu inverter a bateria, ele vai para baixo. É o que nós temos aqui. Ó. Eu tenho aqui uma senoide, né? O eixo real da onda é esse que está desenhado aqui. Certo? Mas observe que a senoide foi deslocada para cima, cara. Essa senoide foi deslocada para cima como se ela tivesse com esse eixo aqui. Ó. O eixo da senoide é esse. O eixo da tensão resultante é de baixo. Então, quando você for somar uma tensão contínua ou alternada, desenha a senoide lá e desloca o eixo dela, conforme a tensão contínua. Eu acho que agora, só para terminar, gente, deixar isso para a aula que vem, tá? Vocês aguentam mais quantos minutos aí, gente? Alguém fala em nome da turma para mim? Pergunte alguém aí, fala. Tem muita gente na sala aí? Vocês querem continuar na aula que vem ou querem que eu termine aqui? Mais uns 10 minutos eu termino. Pessoal, vem. Na aula que vem? Acho melhor. Deixa eu ver o que tem pela frente aqui, peraí. Exercício. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É um exercício. Uhum. Daqui outro exercício. Outro exercício. Vocês dão uma olhada nisso, na aula que vem eu resolvo para vocês. Beleza. Eu vou disponibilizar no Moodle amanhã, tá? A senha do Moodle não está passando, não. Não, qual a senha? Deixa eu conferir a senha aqui. Deixa eu conferir aqui. Quem sabe eu passei a senha errado para vocês. Quem sabe eu passei ela errado. A senha que nós registramos lá foi E maiúsculo, L minúsculo, T minúsculo, 2NA maiúsculo, tracinho 2022. Confere? Alguns de nós não estão aparecendo nem lugar para pôr a senha. Ô, professor, Foi. tem gente aqui que está falando que não está aparecendo nenhum lugar para senha. Tipo, não está aparecendo a matéria? Está aparecendo no campo para pôr a senha. Tipo, isso que a gente não pode entrar. Tá falando que, tipo, não aparece o campo para colocar a senha. Pelo que parece, não tá tendo permissão para entrar.
Eu vou ver o que eu vou fazer amanhã. Eu vou tentar tirar aquela coisa lá. Porque quem colocou aquela senha é o professor Francisco, que é o professor, que é o chefe do nosso grupo. Ele prefere que tenha senha. E eu, para mim, não faço questão nenhuma de senha, não, tá? Eu acho que qualquer pessoa que quiser entrar no Moodle lá para ver a matéria que a gente está dando, consultar o material bibliográfico que a gente pode, para mim não faz diferença nenhuma, tá? Mas ele quis limitar a turma, então ele coloca a senha, só aquela turma que pode. Mas amanhã eu vou tentar quebrar aquela senha, aí qualquer um pode entrar, beleza? Beleza. Aí a pergunta é, a Luciana, alguém se comprometeu de devolver o material, o equipamento para ela aí? Acho que ela vai estar aqui. Acho que ela vai voltar, mas deixa eu conferir se ela tá aí na porta. Parei a gravação.